Muito bem, hoje nós temos um assunto interessantíssimo para a gente poder falar. Nós vamos falar sobre o modal verb can. Bom, se você não me conhece, acabou de chegar no canal, eu sou a Teacher Keila Nascimento, sou especialista em ajudar os meus alunos a se comunicar com o mundo através do inglês. Se você também está se interessando por este assunto, por se comunicar com o mundo, por aprender inglês, se inscreva no canal, dá um like no vídeo e comente, né? Eu vou adorar saber os seus comentários, o que você acha sobre o tópico que a gente fala por aqui. Okay? Let's talk! Muito bem, hoje nós temos um assunto interessantíssimo para a gente poder falar. Nós vamos falar sobre o modal verb can. Antes de começar a falar sobre o can, vamos entender o que são os modal verbs. Modal verbs são tipos especiais de verbos em inglês, em que neste caso ele tem várias funções dentro de uma sentença. Vamos lá? Se tem várias funções não quer dizer que é difícil não. Vamos ver como é fácil isso. Bom, quando a gente conjuga um verbo com a pessoa na frase, normalmente esse verbo ele tem alterações na sua ortografia, não é? O S, ou ED, ou ING e assim por diante. Notícia boa? Modal verbs não tem nenhum tipo de flexão verbal. Ele não tem nenhum tipo de alteração na sua ortografia quando está usando com todos os sujeitos de frase, quando ele está sendo conjugado com todos os sujeitos ali. Tanto para I, you, he, she, it, we, you, they, ele não tem nenhum tipo de alteração, tá bom? Então a sua forma de modal verb vai ser aquela forma independente do sujeito da frase, ok? Segunda notícia boa, normalmente quando a gente tem dois verbos em frase, né, a gente costuma colocar um to entre um verbo e outro, né? I want to study English, por exemplo. Então no caso de can, ou no caso dos verbos modais, não tenho o to entre o modal e o verbo principal. Vou dar um exemplo com can, que é o foco de hoje. I can study English. Eu consigo, eu posso estudar inglês, ok? Então, entre o can e o study, que é o verbo estudar, não tem o to, como normalmente tem entre outros verbos comuns, né? Muito bem. Então, primeiro, não tem flexão na ortografia quando conjugado. Segundo, não tem o uso de to entre o can e o verbo principal. Outra coisa, ele não precisa de auxiliar para ajudar nas negativas e nas interrogativas. Vamos pensar no tempo verbal presente simples. Quando eu vou fazer uma pergunta, eu vou sempre usar o do ou does. Por exemplo, do you speak English? Você fala inglês? Ou na negativa, eu vou usar I don't speak Spanish. Eu não falo espanhol. Então, o don't e o do na pergunta, eles estão nessas frases apenas para indicar que essas frases estão no tempo verbal chamado presente simples, ok? Então, eles exercem essa função no seu determinado lugar da frase e não tem nenhum tipo de significado. Eu não traduzo a palavra do como o verbo fazer, né? Do you speak English? Você fala inglês? O do não é traduzido, né? I don't speak French. Eu não falo espanhol, ou não falo francês neste caso. Esse do não está no papel de fazer, ele está ali simplesmente como o não, o auxiliar de negativa do presente simples. Muito bem. Nesse caso dos verbos modais, a gente não usa nenhum auxiliar com eles. No caso de can, ele mesmo se posiciona enquanto auxiliar para fazer a pergunta e ele mesmo se posiciona na negativa para poder fazer as negativas. Então, não preciso de um outro auxiliar para fazer essas funções, ok? Já vou dar exemplos com isso, tá? Calma aí! Muito bem. E no caso aí nós temos, então, não flexão verbal, não uso de to, eu não tenho uso de auxiliar, até mesmo porque os auxiliares não têm um significado na frase. E o último ponto para falar sobre característica dos modais é que além deles mesmos fazerem as funções dos auxiliares, eles também têm significado na frase. Significado como assim? Ele coloca sentido na frase, tá? No caso do can, que nós estamos falando aqui, vamos aproveitar esse gancho de sentidos para falar dos sentidos que o can traz para a frase? Muito bem. Um dos sentidos que o can traz para aquilo que você está dizendo, possibilidade,
né? Imagine que nós estejamos conversando sobre possibilidade de você estudar inglês, de você fazer aula de inglês comigo. Então aí você vai falar dessa possibilidade usando can. Por exemplo, I can have English classes twice a week. Ou I can have English classes at night. Então isso é uma possibilidade de horário ou possibilidade de encontros que nós possamos ter durante as nossas aulas ou durante um período de aula ou quando você começar a fazer as suas aulas. Então, neste caso, a função do can aí está em possibilidades. Eu consigo ter aulas de inglês 2 vezes por semana. Ou posso ter aula de inglês à noite, ok? Muito bem. Um segundo uso de sentido do can nas frases é quando eu estou falando de permissão. Essa é uma das frases que os alunos aprendem primeiro na escola, né? Quando vai pedir para ir ao banheiro, epa! Para você pedir para o banheiro, você só pode pedir se você pedir em inglês. Teacher, can I go to the bathroom? Você está pedindo permissão para ir. Posso ir ao banheiro? Ok? Ou alguma coisa que você não tem permissão de fazer. Por exemplo, you can't use your cell phone inside of the classroom. Né? Você não pode usar o seu celular na sala de aula. Vamos abrir as exceções aí em algumas situações, tá? Ou, you cannot park here. Você não pode estacionar aqui. Ou, you can't park here. Então, você não pode estacionar aqui. Então, essas frases indicam permissão, ou no caso, quando você não tem a permissão para fazer determinada ação, ok? Um terceiro sentido de uso do can é o caso de habilidades. Em português, quando a gente fala de habilidades, a gente usa o verbo saber, né? Por exemplo, eu sei falar inglês, eu sei dançar ou eu sei cozinhar. No caso de inglês, quando eu transponho isso para o inglês, os alunos de nível básico normalmente dizem I know to swim, I know to dance, I know... Não, isso no inglês não faz sentido. Eu até poderia usar em alguma situação I know how to swim, ou I know how to cook, I know how to dance. Sim, mas há uma forma melhor para expressar isso, e essa forma melhor é com o uso de can. Por exemplo, I can speak English, I can dance, I can cook, ok? Muito bem, então quando eu falo de habilidades, este verbo saber que usamos no português, em inglês a gente usa o verbo can, ok? Muito bem, e uma outra situação que nós usamos do uso do can é justamente no sentido de oferecer. Como, por exemplo, quando você chega em alguma loja e diz, how can I help you? Né? What can I do for you? O que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Então, eu estou oferecendo alguma coisa. Ou eu também posso usar o can no sentido de fazer algum pedido. Quando você chega num restaurante e diz, can I have some pizza, please? Can I have a cheeseburger, please? Você está pedindo alguma coisa, né? E isso já é mais um sentido do uso do can nas frases do inglês, ok? Muito bem, então nós já sabemos quais são as regras dos modais, nós já sabemos quais os sentidos do can. Vamos ver como construir uma sentença? Muito bem, quando se trata de uma afirmativa, sempre temos sujeito, can, verbo, complemento. Por exemplo, I can speak English. Sujeito, can, verbo, complemento. Vamos lá, numa negativa, eu posso simplesmente acrescentar o not, can, not. Posso juntar os dois, cannot, ou eu posso colocar ele de maneira contraída, can't. Nesse caso, a ordem da frase fica sujeito, can't, verbo, complemento. Por exemplo, I can't speak French. Não consigo falar francês. Infelizmente, está nos planos. Para eu fazer uma pergunta, o can, como ele também exerce a função de auxiliar, ele vem para frente do sujeito, como por exemplo, can you? Então, vem can, sujeito, verbo, complemento. Can you dance well?
Você consegue dançar bem? Ok? Então, o can vem para antes do sujeito. E se a minha frase, além de estar na interrogativa, tiver uma WH question? WH question são aquelas palavrinhas específicas de pergunta. O que, quando, porquê, como, né? Então, que no caso em inglês aí são what, where, when, how, why, ok? Então, se eu tiver uma frase com essas WH questions, onde que elas encaixam? Antes do can, no início da pergunta. Então, ficaria WH question, can, sujeito, verbo, complemento. What can you do for me? What can you do on Tuesday afternoon? What can you do this Saturday night? Ok? Então, o que você pode fazer em determinado momento? Então, eu usei o WH question no início da minha pergunta, ok? Vamos ver algumas situações da nossa realidade que a gente pode colocar o uso de can. Por exemplo, estamos na quarentena aí do coronavírus, né? Então, we can't go out of our houses. Não podemos sair das nossas casas, ok? We can use this time to study. Nós podemos usar esse tempo para estudar. We can connect ourselves with God. Nós podemos nos conectar com Deus. We can pray for our world. Nós podemos orar, rezar pelo nosso mundo, ok? Gostou? Ficou claro para você? Tem alguma dúvida? Pode colocar nos comentários. E se você, além de saber da explicação por vídeo, você quiser essa explicação por escrito, se você quiser exercício com este conteúdo, e se você quiser a correção deste exercício sobre este conteúdo, entre em contato com o WhatsApp que eu vou colocar aqui para vocês na descrição deste vídeo, que eu mando para vocês. Combinado? Assim você pode estudar, praticar, corrigir e aprender um pouco mais de inglês de maneira fácil e rápida no conforto da sua casa. Legal? Thank you very much, guys. Talk to you later. Bye bye. Stay home.